Há 69 anos era promulgada a lei número 1411, assinada pelo presidente Getúlio Vargas em 13 de agosto de 1951. Ela instituiu a profissão de economista no Brasil. Assim, na qualidade de presidente da ASENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais, eu quero também, nessa oportunidade, cumprimentar de maneira bastante especial todos os meus colegas de profissão. A escolha da data para se comemorar o Dia do Economista não foi lá muito feliz. Dia 13, mês de agosto. Em alguns anos houve ainda até algumas outras coincidências, como a data cair numa sexta-feira e em noite de lua cheia. Talvez seja por isso que muitos colegas são vistos em várias vezes como pessimistas. Por várias razões, e uma delas pelo fato já de ter comentado, de ter presidido o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, eu sou um estudioso das questões ligadas ao desenvolvimento e, portanto, um admirador, confesso, do presidente Juscelino Kubitschek, sobre o qual eu já escrevi 6 livros, totalizando aí quase que 4.000 páginas. E já tem um outro na agulha para ser divulgado em breve. Por isso, eu entendo, eu não posso iniciar essa exposição sem reproduzir algumas de suas citações que eu considero absolutamente adequadas para este momento. Uma delas é o seguinte, aspas, o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. Não sou pessimista, não só porque não está na minha feição sê-lo, mas também porque, na realidade, é imperdoável a falta de realismo desdenhar as possibilidades que o Brasil oferece. Por maiores que sejam os obstáculos e dificuldades a enfrentar, por mais ásperos que sejam os caminhos que estamos percorrendo neste momento, não devemos esquecer o valor patrimonial existente em nossa terra, com as suas riquezas ainda longe de serem avaliadas, na sua maior parte, com as suas possibilidades praticamente desconhecidas e apenas entrevistas. Como aceitar a tese do pessimismo, do negativismo, se não há ainda um inventário dos bens nacionais, se não sabemos sequer o que possuímos para fazer face à crise que nos aflige? Fecham-se aspas. Eu acrescento a seguir também uma declaração de JK, na qual eu uso-a como um pontapé inicial para o que venho a lhes expor em seguida. Aspas. Impõe-se a conclusão de que num país como o nosso, não somente as peculiaridades geográficas e humanas, mas também os dados acerca da evolução econômica indicam um desenvolvimento acelerado como o único caminho de salvação. Nenhuma política será legítima se não objetivar, com caráter prioritário, o desenvolvimento. Esta é uma diretriz que já nenhum governo poderá abandonar no Brasil. Fecha-se aspas. Senhores, o principal problema do Brasil, já há algumas décadas, eu entendo, seja a falta de crescimento econômico. No século XX, o Brasil foi, economicamente falando, um dos países que mais cresceu no mundo, e talvez tenha até assumido a liderança nessa questão. E continuou com altas taxas de crescimento até o início dos anos 1980. Cabendo destacar especialmente algumas épocas que ficaram conhecidas como de pleno desenvolvimento, como foi o período do governo JK e o do milagre brasileiro, por ocasião dos governos militares. Durante 4 décadas seguidas, compreendida entre os anos de 1951 a 1980, o PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, registrou expansão média anual de 7,4%,
E acumulou uma expansão de quase 750%, ou seja, a economia brasileira multiplicou de tamanho em 8,5 vezes. Cabe observar que nenhum ano desse período constatou-se a retração ou queda do PIB, como se pode verificar na tabela que apresento a seguir. Vejam essa tabela que apresento com os números de 1951 a 1980. De 1951 a 1980, eu destaco o período de JK na presidência da República, que ficou conhecido pela sua campanha eleitoral com o slogan Energia, Transportes e Alimentação, e que depois a marca do seu governo ficou resumida como 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Durante o período que JK ocupou a presidência da República, o desempenho do PIB brasileiro foi notável. Ele cresceu, por exemplo, 47,5%, enquanto o mundo registrou uma expansão média no mesmo período de 23,5%. A média do crescimento brasileiro nesse período de JK foi de 8,1%, enquanto a média mundial foi de 4%. Ou seja, nós crescemos mais que o dobro da média mundial. A agricultura, por exemplo, ela cresceu significativamente também nesse período. No acumulado desse período, a agricultura, por exemplo, ela registrou aí uma expansão de apenas, dizem na época, de apenas 20,26% no período eleitoral. A indústria cresceu aí cerca de 60%. Portanto, nessa época, né, a gente iniciou um processo muito interessante e muito profícuo de crescimento e de desenvolvimento. O JK, inclusive, havia se preparado para a campanha de 1965, já cunhando aí algumas expressões para esse período. Para essa campanha eleitoral de 1965, que não se realizou, já havia até se estabelecido quais seriam os lemas. Um dos lemas era 5 anos de agricultura, 50 anos de fartura. Seria o quinquênio da agricultura, com a integração do campo na maturidade do desenvolvimento brasileiro. Nesse período, conhecido como anos de chumbo, né, foi principalmente o período de 1968 a 1973, o Brasil cresceu uma média de 11,2% e registrou uma expansão acumulada do PIB em 5 anos apenas de 88,5%. Ou seja, um crescimento de causar inveja, inclusive a China de hoje. Em 1973, o Brasil chegou a registrar crescimento de 14%, isso num ano, né? A pergunta que se deve fazer agora é a seguinte: qual foi o comportamento da economia brasileira a partir de 1981 aos dias atuais? A economia brasileira, a partir dos anos de 1980, ela foi caracterizada, em primeiro lugar, por vários períodos de hiperinflação, chegando a atingir até 80% ao mês. Foram 8 planos econômicos, Cruzado, o Verão, Brescia, o arroz com feijão, cola, etc. Até chegarmos ao Plano Real, durante o período Itamar Franco. Esse período também coincide com a crise da dívida externa e a moratória brasileira, o fim do regime militar, a implantação da democracia, a promulgação de uma nova Constituição, a aprovação, né, das reeleições, as privatizações e a globalização da economia, o boom do preço das commodities, a crise financeira de 2008 e agora esta pandemia do coronavírus, entre vários outros fatores. De forma resumida, foi o seguinte o comportamento da economia brasileira, principalmente quando comparada com o resto do mundo. Nos últimos 39 anos,
o crescimento da economia brasileira foi inferior à expansão média da economia mundial. Assim, por exemplo, no período de 1981 a 2019, ou seja, nesses 39 anos, a economia brasileira registrou uma expansão de 127%. Nesse mesmo período, os países considerados emergentes, categoria da qual o Brasil faz parte, cresceram 460%. E o mundo, a média mundial, ficou em torno de 283%. Ou seja, o nosso crescimento foi absolutamente pífio. Já considerando o século XXI, o período de 2001 a 2019, o resultado da economia, do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, é o seguinte, em comparação com o resto do mundo. O Brasil cresceu 52,6%. Os países emergentes e em desenvolvimento cresceram 179%, ou seja, quase que 4 vezes mais que o Brasil. E a média mundial ficou nesse mesmo período em 102%. Praticamente o mundo cresceu o dobro do registrado pela economia brasileira. Resumo da obra. De 1951 a 1980, ou seja, em 30 anos, a economia brasileira cresceu no acumulado do período cerca de 750%, o que não causaria nenhuma inveja ao desempenho da economia chinesa em tempos mais recentes. No entanto, de 1981 a 2019, ou seja, nesses últimos quase 40 anos seguidos, o Brasil, no acumulado do período, conseguiu crescer apenas 127,5%. Mas é uma interessante comparação a ser feita. Neste mesmo período, em relação ao Brasil, a economia mundial mais que dobrou de tamanho e registrou uma expansão, como já dito, em 283%. Já as economias consideradas emergentes e em desenvolvimento, categoria da qual faz parte o Brasil, o crescimento econômico das mesmas foi de 400% praticamente, ou seja, eles contabilizaram um desempenho mais de 3 vezes superior ao nosso. Enfim, nessa maratona o país correu pouco e ficou praticamente para trás. Assim, o Brasil nessas 4 décadas praticamente, ele vem apresentando um crescimento de sua economia em ritmo tipicamente de rabo de cavalo, né? Quase sempre para trás e para baixo. O ano de 2020 será o 10º ano seguido em que o crescimento econômico brasileiro atingirá níveis inferiores à média mundial. Desde 1995, e, portanto, há 25 anos, quando se implantou o Plano Real, somente em 6 oportunidades, anos de 1985, 2002, 2004, 2007, 2008 e 2010, é que a taxa de crescimento do PIB brasileiro conseguiu superar a média mundial. Isso é muito pouco, é lamentável. Foram raríssimos os momentos em que a economia brasileira conseguiu superar a média do crescimento mundial, como registrados durante 2 anos dos mandatos de Itamar Franco e Lula. Assim, por exemplo, os recordes nesse período, a gente poderia dizer, foi no período de Itamar Franco, 1993 e 1994, em que no acumulado a economia brasileira cresceu 10%, enquanto a média mundial ficou em torno de 7%. Já no governo Lula, no período 2007-2008, praticamente o período em que houve um boom das commodities, a economia brasileira cresceu praticamente 12%, enquanto a média mundial cresceu 9%. Eu apresento a seguir, sob a forma de tabelas, o desempenho da produção agrícola brasileira nos períodos de 1981 aos dias atuais.
Em termos da safra de grãos, nós saímos de uma produção de 52 milhões de toneladas da safra de 1980-81 e deveríamos alcançar nesta safra 2019-2020 251 milhões de toneladas. Alguns especialistas chegam a afirmar que poderíamos até atingir 255 milhões de toneladas. Isso significa dizer que o nosso crescimento da safra, da produção agrícola brasileira de grãos, né, do período de 2000 a 2001, comparativamente com o período de 2019 e 2020, a produção brasileira cresceu 381, quase 382%. Ou seja, é um resultado absolutamente fantástico. Em termos de área plantada, nesse mesmo período, nós saímos de um total de 40 milhões de hectares e alcançamos cerca de 66 milhões de hectares agora, em 2019, 2020. Isso significa dizer que enquanto a produção cresceu 382%, né, a evolução da área plantada registra aí um incremento de apenas 63%. Em síntese, é uma notável produtividade na produção brasileira. Eu faço agora uma observação que eu considero interessante, é que em 1995, analisado em dólares americanos correntes, a economia brasileira superava a chinesa. À época, enquanto o Brasil possuía um PIB equivalente a 2,55% do total mundial, o da China representava 2,37%. Agora, reparem que em 2019, a economia brasileira representava apenas 2,13% do total mundial e a chinesa transformou-se na segunda maior do mundo. A chinesa é agora 7 vezes maior do que a brasileira e detém quase que 18% do total mundial. Os Estados Unidos continuam como a maior economia mundial, com PIB em 2019 de 21 trilhões de dólares. A China vem em terceiro com 14 trilhões, seguida pelo Japão com 5 trilhões de dólares. A seguir, né, em quinto lugar, em quarto lugar, vem a Alemanha com 3 trilhões 863 bilhões de dólares. E em quinto lugar vem a Índia, com quase 3 trilhões de dólares, ou seja, 2 trilhões 935 bilhões. O Reino Unido é o sexto lugar em termos de maiores economias mundiais, com 2 trilhões 743 bilhões de dólares. Sétimo é a França, com 2 trilhões 707 bilhões. E oitavo a Itália, com 1 trilhão 988 bilhões. O Brasil caiu em 2019 para a 9ª posição mundial, alcançando um PIB de 1 trilhão 847 bilhões de dólares. Eu destaco ainda, nesse período de 1995, eu digo 1995 porque nessa época a economia brasileira era maior do que a chinesa. Até 2019, ou seja, até no ano passado, o mundo registrou um crescimento acumulado nesse período de 179%. A China, nesse mesmo período, cresceu 1.818%, a Índia 755%, a Rússia 386%, a Austrália 254% e o Brasil apenas 134%. Em termos de crescimento econômico, a conclusão que se pode tirar é que o Brasil pegou uma doença que eu intitulo de Síndrome
do raquitismo econômico. Essa doença é caracterizada pela estagnação e a retração da economia e pelo intenso declínio dos níveis de produtividade, principalmente quando comparados com as médias mundiais. Evidentemente que aí se exclui o agronegócio dessa assertiva, principalmente pelas razões que eu coloco a seguir. A constatação, como já mencionado anteriormente, é que efetivamente o Brasil, nós desaprendemos a crescer. E a nossa máquina propulsora do crescimento econômico, vigoroso e contínuo, enferrujou-se ou está quebrada. Cabe destacar que um país que não cresce está condenado ao ananismo, ao atraso e ao empobrecimento. Isto potencializa tensões e alimenta perspectivas sociais explosivas, podendo inclusive colocar em risco a ainda que eu considero incipiente democracia brasileira. Vamos nos deter ao que aconteceu com a economia brasileira nesse século XXI, principalmente na parte relativa à agricultura. Nesse século XXI, a agricultura é considerada um dos 3 grandes setores da economia, eu não estou dizendo ainda do agronegócio. Ela registrou um desempenho que muito supera os demais setores e a média brasileira. Considerando, por exemplo, o período de 2001 a 2019, é o seguinte o desempenho apresentado pela economia brasileira. A agricultura registrou um crescimento de 95%, a indústria de 27% e os serviços de praticamente 58%. Ou seja, o Brasil, durante esse período, cresceu 52%. E a agricultura cresceu 95%. O Brasil, então, portanto, cresceu 52%, mas os países emergentes cresceram 180%. E a média mundial foi de 102%. Ou seja, o crescimento do Brasil nesse século XXI é basicamente a metade do que registrado pelo resto do mundo, pela média mundial. É interessante também observar que a participação do agronegócio no PIB brasileiro já é expressivo. Assim, por exemplo, em 2019, ele ficou por volta de 21,4%. E essa tem sido praticamente a participação relativa do agronegócio no PIB brasileiro. Eu gostaria de comentar agora um pouco sobre as projeções para a macroeconomia e para a economia brasileira e internacional relativamente a 2020. A gente projeta, eu, minha equipe, meus colegas, um tom até que pode ser rotulado de otimista, um crescimento da economia brasileira de uma retração, uma queda da economia brasileira para esse ano de 2020 em torno de 5,6%. Outros organismos, por exemplo, tipo o FMI, o Banco Mundial, chegam em seus relatórios a projetar uma queda do PIB brasileiro para esse ano, algo em torno variando de 9,1%, 10%. Eu já vejo, inclusive, alguns escritórios de consultoria econômica dizendo que a queda do PIB brasileiro pode chegar até 11%, 12% neste ano. Mas vamos ficar no 5,6% de queda. Essa queda, desde quando começou a se registrar, a contabilizar o desempenho da economia, medido pelo PIB, isso em 1901, esse ano de 2020 registrará o maior declínio em termos de PIB da história brasileira. E se confirmar, principalmente, as projeções aí do FMI, de uma queda de 9,1% para o PIB brasileiro, dos emergentes de 3%, e para o mundo como um todo de 4,9%, o resultado desta década, do acumulado dessa década,
será o seguinte: o Brasil, no acumulado da década, terá um desempenho negativo, ou seja, terá registrado uma queda, um declínio de aproximadamente 3,5%. Porém, nesse mesmo período, o mundo terá crescido 30%, e os países emergentes registrarão aí um crescimento de 48%. De novo, eu repito, a nossa estimativa é de um declínio do PIB brasileiro de 5,6%. Caso venha a ocorrer esta projeção, no acumulado da década de 2011 a 2020, o resultado será um pífio crescimento de apenas 1/4%. E o mundo terá registrado, nesse mesmo período, uma expansão, um crescimento de 34% do PIB médio mundial. As nossas projeções para o PIB de 2020 do Brasil, que seja de uma queda de 5,6%, mantendo-se aí um dólar na paridade média de R$ 5,08, indica que o desempenho desse ano será um declínio de 0,4% da agricultura. Vejam bem, a agricultura, na sua acepção mais ampla como setor econômico, a indústria uma queda de 8,5% e de serviços de 5,2%. Isso nos remete a um PIB, nós sairemos de um PIB de 1,830 bilhões de dólares para algo em torno de 1,390 bilhões de dólares. Isso, com esse resultado, ou seja, esse resultado de 1,387 bilhões de dólares, nos faz retroagir ao que éramos ao ano, o que era a economia brasileira, o que era o PIB em termos de dólares correntes, ao ano de 2007, quando o PIB brasileiro atingiu 1,391 bilhões de dólares. E o impacto também significativo diz respeito à renda per capita brasileira. Com esse resultado da queda de 5,6% do PIB, em termos de PIB per capita, isso significará algo em torno de 6,4%, 6% de queda, o que indicará uma renda per capita brasileira da ordem de 6.543 dólares nesse ano de 2020. Isso é praticamente o valor da renda per capita brasileira dos anos aí 2006, 2007, que ficaram aí por volta de 5.000, 6.000 dólares, 7.000 dólares. Portanto, de novo, é aquela história do rabo de cavalo, crescendo para trás e para baixo, E o mais significativo também de ser mencionado nesse momento é que nós sairemos de uma posição, uma participação relativa do PIB mundial de 3,11% em 2014 para apenas 1,67%, ou seja, praticamente a metade do PIB mundial em 2020. Uma outra questão que eu chamo a atenção é de que sem investimento não há hipótese de desenvolvimento. Atualmente, os níveis de poupança e de investimento na economia brasileira são os mais baixos de nossa história. E isso compromete significativamente qualquer possibilidade de se ampliar o ritmo e a intensidade do crescimento econômico. Em 2019, por exemplo, a taxa de poupança bruta no Brasil atingiu apenas 12,2% do PIB, o menor patamar desde o ano de 2000. E os investimentos somaram apenas 15,4% do PIB. Eu gostaria de ressaltar que a poupança é a base da prosperidade.
Mas eu gostaria também de chamar a atenção para o fato de que o Brasil tenha pago no acumulado de 1995 a 2019 a impressionante cifra de 2 trilhões e 46 bilhões de dólares a título de juros nominais sobre a dívida pública. Isso é praticamente mais do que todo um PIB anual do país, né? Esse, eu entendo, seja um dos principais fatores causais do endividamento público do país. E explica bem as razões da estagnação, a retração da economia brasileira ao longo dessas últimas décadas. É importante registrar, né, que desse volume impressionante que já foi pago a título da nossa dívida brasileira, o governo, por exemplo, do Lula despendeu 601 bilhões de dólares, o do Fernando Henrique Cardoso, 358 bilhões de dólares. A Dilma Rousseff, nos seus 6 anos de mandato, só de pagamento de juros sobre a dívida pública, o país despendeu 765 bilhões de dólares. No governo de Michel Temer, foram cerca de 230 bilhões de dólares. E já no primeiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro, as despesas no pagamento de juros da dívida pública brasileira consolidada, aí incluindo os estados e municípios, totalizou 93 bilhões de dólares. A seguir está uma tabela com as projeções do mercado financeiro e dos meus parceiros, LCA, consultores econômicos, para os principais macroindicadores da economia brasileira em 2020 e 2021, tendo como referência o relatório Focus do Banco Central da primeira semana de agosto. Outra questão que não pode ser desconsiderada é a exorbitante descarga tributária brasileira, em que eu entendo seja ainda muito superior ao que mostram as estatísticas oficiais, porque eu entendo que é preciso levar também em consideração os déficits nominais apurados anualmente nas contas públicas, como a tabela que eu apresento a seguir. Assim, considerado o déficit público apurado em 2019 de 5,9% do PIB, a descarga tributária brasileira alcançou cerca de 39%, ou seja, naquele ano foram confiscados 143 dias de salários dos trabalhadores apenas para pagamento de tributos. Apesar de bastante elevada a arrecadação tributária nacional, ela ainda não cobre a totalidade das despesas públicas, restando saldos a descoberto, conhecidos como déficits nominais, os quais, não se considerando as maquiagens, como ocorreram no passado, as pedaladas e as muitas contabilidades criativas, elas consumiram, em média, 8% do PIB brasileiro durante os últimos 5 anos. Seguindo-se esse mesmo raciocínio, neste ano, de acordo com as nossas projeções, ela deverá situar-se em torno de 47% do PIB, Produto Interno Bruto. Ou seja, toda a arrecadação tributária nacional, ela destina-se quase exclusivamente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores públicos, das pensões e aposentadoria, e principalmente aos juros sobre a dívida pública, restando praticamente nada para os investimentos. Bom, em relação a essas projeções, existem, evidentemente, um conjunto de dificuldades para realizá-las no momento, porque existem algumas perguntas básicas para serem feitas. Por exemplo, a questão da pandemia. Quanto tempo ela vai durar, a eficácia das vacinas, quando que elas começarão a ser disseminadas, como vai ser, por exemplo, o desempenho
das economias desenvolvidas e da China, no período de pós-pandemia, se haverá segunda onda, terceira onda, e como é que vai ficar, principalmente, o fim dos auxílios emergenciais e a passagem para a nova fase, né? E também aqui, no nosso caso especificamente, como ficarão as reformas estruturais, principalmente a tributária. Tudo isso aí impacta diretamente a questão de empregabilidade, as relações de trabalho, e a situação já é muito crítica. Hoje a gente tem aí praticamente 2/3 da população economicamente ativa desempregada ou na informalidade. Isso aí é muito. E de outro lado, é complicado porque essas atividades informais não contribuem, por exemplo, para a questão da arrecadação da Previdência, né? Então, essas questões, a solução dessas questões é que vão aí definir como vai ser efetivamente o desempenho da economia brasileira daqui para frente. Mas eu gostaria de comentar a seguir um pouco mais sobre o agronegócio como grande parceiro do desenvolvimento brasileiro. Relativamente às exportações do primeiro semestre deste ano, a constatação é que houve um crescimento recorde de 16,5% em relação ao igual período do ano passado. Em reais, né, em nossa moeda, o crescimento corresponde a 32%. A China ampliou sua participação nas exportações brasileiras, passando de 33,4% para aproximadamente 40% neste período de um ano. E as exportações do agronegócio totalizaram, neste primeiro semestre, quase que 52 bilhões de dólares, o que, estimando que se repita essa mesma performance, deveremos alcançar 104 bilhões de dólares de exportações neste ano. Em ciclos de 2010 a 2019, as exportações brasileiras do agronegócio cresceram 370%, saltando de 21 bilhões de dólares para cerca de 97 bilhões de dólares no ano passado. A produção de soja nesta safra está estimada em 121 milhões de toneladas. É importante destacar que com esse número, ela supera a produção dos Estados Unidos, colocando o Brasil como o maior produtor mundial. Eu destaco e gostaria de frisar que o Brasil dispõe de várias vantagens comparativas e competitivas no campo do agronegócio. As inúmeras vantagens que já devem ter sido citadas pelos palestrantes anteriores incluem a nossa enorme área de clima tropical, a nossa terra agriculturável e do muito ainda a ser explorado e da excelente produtividade alcançada, além de inúmeros outros fatores. De outro lado, os desafios também são enormes e muitos, sendo que diversos são ligados aos já tradicionalmente conhecidos como aqueles do custo chamado Brasil. No entanto, um dos mais relevantes desafios que eu vejo diz respeito à questão ambiental, já por todos também conhecida como aqueles ligados à Amazônia e que já devem ter sido comentados pelos meus antecessores. Essa inquietude já ultrapassou as correntes dos ambientalistas, dos consumidores, e agora já está junto aos grandes investidores internacionais. Eu entendo que praticamente todos os acordos comerciais entre países e blocos econômicos deverão incluir daqui para frente cláusulas contendo expressamente a condição de preservação ambiental como condição básica. Eu vejo também a questão do rastreamento em toda a cadeia produtiva cada vez se tornando mais e mais crescente e significativa, compreendendo aí toda a matriz de produção até o seu destino final.
Eu vejo, por exemplo, agora recentemente, a exigência da China, por exemplo, de certificação da inexistência do Covid-19 na carne exportada por frigoríficos brasileiros. Era uma coisa impensável até alguns dias atrás. E outra questão importante que eu considero continua sendo a depreciação de nossa infraestrutura, principalmente a logística, e a questão trabalhista, a insegurança jurídica, como travas principalmente a novos investimentos e a ampliação mais e mais das nossas exportações. Eu destaco ainda a manutenção da prática de protecionismos, principalmente exercida pelos países desenvolvidos em favor das suas respectivas agriculturas. E também, como desafio ao setor, eu incluo as restrições internas e as incompatibilidades relativamente ao volume, custo e prazo dos financiamentos bancários exigidos pela atividade agroindustrial no Brasil, sendo este também que eu considero um dos principais fatores a retirar parte de sua competitividade. Mas a questão fundamental que precisa ser destacada é o fato das nossas exportações serem constituídas preponderantemente por commodities, sujeitas às oscilações de preços da Bolsa de Chicago. E daí surge demais a necessidade de se agregar maior valor à nossa produção agrícola, e principalmente aquela já mencionada destinada à exportação. Nessa questão será necessário realizar uma grande revolução quando precisaremos implantar um novo modelo substitutivo tanto das exportações quanto das importações. Isso significa inverter o quadro atual, priorizando a produção destinada à exportação de produtos mais acabados, mais industrializados e de maior valor agregado, possibilitando a ampliação da geração de renda e da riqueza nacional. É o caso, por exemplo, do café torrado, moído, industrializado, compactado em vácuo e em cápsulas, né? Ele sai, por exemplo, de R$10 o quilo em grãos, da saca de 60 quilos, para R$14 no varejo, e chega a atingir até R$180 quando em cápsulas, ou seja, um valor significativo incorporado a esse processo produtivo. Eu chamo a atenção para não se confundir vantagens comparativas com vantagens competitivas, que são duas coisas distintas. E pode-se ter vantagem comparativa, mas isso não significa que se tenha necessariamente competitividade. O Brasil possui muitas vantagens comparativas inigualáveis. Ele precisará, no entanto, ser bem mais competitivo quando for ingressar nas desafiantes oportunidades que possibilitarão a transformação de sua produção atual primária em industrializada. Isso precisará ser feito como uma grande meta nacional, e aí vislumbro uma nova e vigorosa frase para se promover um novo desenvolvimento brasileiro. Eu cheguei até a conversar no ano passado com o ex-ministro Paulo Agnelli, que demonstrou grande simpatia e entusiasmo por essa ideia, e ficamos de retomar o assunto em breve. E eu reforço a seguir a argumentação dessa urgente necessidade de se agregar maior valor à produção agrícola brasileira, e destaco algumas frases nesse sentido. A primeira delas, aspas, é evidente que nada contribui mais para promover o bem-estar público do que a exportação de bens manufaturados e a importação de matéria-prima estrangeira. Essa frase, tão atual, ela foi parte do pronunciamento de Walpole ao Parlamento Britânico, isso em 1721,
E ela foi extraída do livro intitulado Chutando a Escada, né, de autoria de Ha John Chang. As seguintes frases que eu apresento a seguir, elas são de autoria do ex-presidente JK. Aspas. Não nos podemos dar por satisfeitos ou considerar a colheita abundante, quando, na verdade, ainda devemos enfrentar graves problemas e dificuldades sem conta. Cabe-nos reestruturar todo o sistema das relações econômicas interamericanas se quisermos realmente consolidar a democracia e fazer com que se imponham as ideias de liberdade e respeito à dignidade humana que defendemos e propomos a todos os povos do mundo. Nenhuma nação estará tranquila se apenas tirar o seu sustento básico do comércio de produtos primários, sempre dependente dos caprichos dos mercados importadores e das concorrências de toda espécie. Temos visto os efeitos devastadores das bruscas flutuações de preços de um ano para o outro, com o seu cortejo de atropelos e desassossegos. Sofremos na própria carne males incontáveis e sabemos que qualquer esforço de desenvolvimento é gerador de muitas tormentas. Fecha-se aspas. Uma outra frase de JK, abre-se aspas. Eu quero retomar a afirmação que reiteradamente venho fazendo, desde quando candidato à presidência da República. Não podemos, não devemos e não queremos continuar nação de importância secundária, vivendo na dependência da exportação de produtos primários. A receita de nossas exportações, proporcionada pelo café e alguns outros produtos, não atende aos reclamos da expansão do Brasil. Temos que vender mais, há que ampliar as correntes tradicionais de exportação e procurar mercados novos para novos produtos. Para vender, precisamos de produzir o que seja vendável e nas melhores condições possíveis. Importa, para consolidar nossa base econômica, diversificar nossa produção, encontrar a via de acesso a um regime de mais ampla produtividade. Essa tarefa urgente requer leal, profundo e efetivo entendimento entre o governo e as classes econômicas. A mão de obra empregada na agricultura em relação à força total de trabalho, ela é muito ainda expressiva e significativa no Brasil. Estou falando da agricultura, no seu sentido mais amplo, não é o agronegócio. Enquanto em países como os países desenvolvidos, como a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e França, ela representa apenas 1% do total da população ocupada. Na Rússia chega a 6%, no Brasil ela atinge aí 9%, são, portanto, aí cerca de 8 milhões de empregados, né? Se nós falarmos do agronegócio, ao final do primeiro trimestre de 2020, os empregados trabalhadores nesse setor especificamente totalizaram quase que 18 milhões de pessoas, né? E é importante ainda mencionar que o Brasil dispõe de quase 900 mil propriedades na produção agrícola econômica e cerca de 4,5 milhões dessas propriedades
de propriedades, aliás, me desculpe, são extrativas ou de subsistência, residindo aí um formidável estoque capaz de alavancar aí futuros aumentos da nossa produção. Eu recebi dias atrás uma matéria que achei bastante interessante e gostaria de reproduzir e compartilhar com os senhores. Ela tem o título Irrigação aumenta a produção no campo. O texto é o seguinte: a área irrigada brasileira teve crescimento de mais de 51,9% entre 2006 e 2017. Mesmo com o crescimento apresentado, o Brasil é um dos poucos países do mundo com capacidade de triplicar sustentavelmente sua área irrigada, o maior potencial de crescimento do mundo. No Brasil são mais de 7 milhões de hectares irrigados, o que corresponde a menos de 10% da área total de agricultura, enquanto nos Estados Unidos são 26%. O potencial brasileiro é de pelo menos 30 milhões de hectares. A irrigação é uma das principais tecnologias para incremento da produtividade agrícola com sustentabilidade do meio ambiente. Para quem acompanhou a última safra de verão, sabe que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, houve uma estiagem rigorosa, promovendo perdas significativas na soja e no milho. Se a irrigação estivesse implantada em larga escala, essas perdas, com toda certeza, teriam sido reduzidas de forma bastante expressiva. Bem, as exportações brasileiras do agronegócio devem crescer 76 bilhões de dólares, que foi o total de 2010, para algo em torno de 102 bilhões de dólares neste ano de 2020. Neste mesmo período, a participação média das exportações do agronegócio deverão saltar, ou seja, de 2010 para 2020, elas deverão crescer a sua participação de 38% do total brasileiro para 47% em 2020. Essa participação é expressiva. As exportações brasileiras de 2010 até 2020, como já foi dito, elas saíram de um patamar de 76 bilhões de dólares para 101 bilhões de dólares, saltando, como já foi dito, de 38% para 46%. Isso é notável, é sensacional. Já as exportações brasileiras nesse segundo semestre de 2020, elas registraram uma expansão de 43% para 51% no primeiro semestre de 2020, comparativamente ao mesmo período do ano passado. Os principais produtos exportados foram a soja em grãos, com quase 21 bilhões de dólares, a carne bovina in natura, a celulose, a carne de frango in natura, o farelo de soja, e esses 5 produtos juntos representaram quase 64% da nossa pauta exportadora total. O destinos, o primeiro lugar ficou com a China, com quase que 21 bilhões de dólares, representando aí cerca de 40% do destino das nossas exportações. Seguido em segundo lugar pela União Europeia, com 8,4 bilhões, representando 16,2% do total. Esses dados são da CNA. Bom, a população mundial, ela atingiu, em 2019, 7 bilhões 673 milhões de pessoas em todo o mundo. A China, ela possuía no ano passado, ficava em primeiro lugar nas estatísticas mundiais como o maior contingente populacional do mundo, com 1 bilhão 397 milhões de habitantes, seguido pela Índia, 1 bilhão 366 milhões
de pessoas. Interessante observar que em 2019 o Brasil perdeu a posição de quinta maior população mundial para o Paquistão. E nesse ano de 2020 deverá também perder mais uma posição para a Nigéria. Eu destacaria, em termos da população mundial, a sua composição, por exemplo, da África subsaariana, que tem uma população de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, representando 14,4%. A China mais a Índia, esses dois países juntos, eles detêm uma população de 2 bilhões e 764 milhões de habitantes, o que significa dizer que esses dois países têm, no conjunto, 36% do total da população mundial. E em 2019, é aí que eu estou querendo chegar a um ponto interessante, é que o crescimento da população na zona do euro foi de apenas 0,2%, o da China de apenas 0,5%. A população considerada de alta renda também cresceu apenas 0,5%. O Sudeste Asiático e Pacífico cresceu também a sua população em 0,6%. E do Brasil, 0,8%. No entanto, a população compreendida e considerada como de baixa renda, o crescimento foi de 2,6%. E a África subsaariana, ela cresceu 2,7%. Então, portanto, a África ela tem um contingente de famintos muito grande, e aí realmente reside um potencial enorme para a agricultura brasileira. Cabe destacar que a população brasileira, de acordo com as projeções feitas pelo IBGE, ela a partir de 2048, ela entra em declínio, a exemplo que já ocorre em alguns estados atualmente no Brasil e em vários países do mundo. Assim, por exemplo, nós deveremos alcançar um máximo uma população de 233 milhões de habitantes, e já no ano de 2050, já registraremos, 2049, já começaremos a registrar a queda, em termos numéricos da nossa população. É importante também mencionar que a população mundial, de acordo com as projeções mais recentes, indicam que de 2020 a 2050, ela crescerá cerca aí de 26%, e atingindo aí 9,7 bilhões de pessoas em 2050. Eu menciono que nesse período de 2020 a 2050, a África dobrará a sua população atual. E nesse sentido eu gostaria até de relembrar a lei de Malthus, que pode ser resumida como, aspas, enquanto a população do mundo cresce em uma progressão geométrica, a capacidade do planeta Terra em fornecer alimentos cresce em uma progressão aritmética. Ou seja, o destino do Brasil realmente é se transformar num celeiro, principalmente de grãos do mundo. É preciso destacar que nesses últimos 50 anos, o Brasil deixou de ter uma produção agrícola extrativista, e muitas vezes assentada em uma, duas ou três culturas, como foram as do café e cacau, que predominaram e eram determinantes para a economia brasileira. A agricultura tinha uma parcela que não era consumida e assim destinada à exportação. Mas hoje nós vemos que somos verdadeiramente grandes players no mercado internacional. E evidentemente que a produção agrícola brasileira vai continuar se expandindo fortemente, como já pudemos constatar anteriormente,
e muito acima do crescimento da nossa população. E parte expressiva dessa nossa produção é ademais caracterizada por ter a sua destinação voltada, em boa parte, agora, ao atendimento dos mercados externos. Por isso eu posiciono ainda aqui um tema que eu considero muito importante para as questões tratadas neste congresso, que é a questão que eu intitulo de segurança nacional. O JK já afirmava que a nossa segurança estava em crescer e expandir economicamente o Brasil. Eu entendo que já há bastante tempo, e principalmente agora, o conceito de segurança nacional no Brasil, ele tem sido usado muito mais na forma bastante restrita e, na maioria das vezes, apenas como elemento para justificar, como justificativa de uso político ou policial e militar. Eu vivi nos Estados Unidos e lá eu pude constatar que a segurança do país envolve, historicamente, 4 grandes estratégias. Isso já é secular. O primeiro, a autossuficiência em energia, que seja energia elétrica, hidrelétrica, nuclear, de combustíveis, etc, etc, etc. A segunda é a autossuficiência na produção de alimentos, inclusive no sentido de formar estoques e inclusive de excedentes destinados à exportação. A outra questão diz respeito, o outro pilar, é o aparato e o poderio militar, no sentido não só de defender o país, mas até mesmo impedir qualquer ameaça em nível internacional. E o terceiro, o quarto elemento é exatamente a questão da vanguarda nos processos, nas questões de inovação e de tecnologia. Nós imaginamos nos últimos 3 séculos, as grandes inovações, como agora, mas recentemente, das comunicações, da computação, do telefone celular, todas elas surgiram basicamente nos Estados Unidos. Nos anos 1980, eu tive também a oportunidade de participar de alguns cursos no Japão, a convite da JICA, Japan International Cooperation Agency, e vários desses cursos foram ligados ao financiamento e investimentos no setor agrícola. Eu, naquela oportunidade, eu tive chance de verificar alguns elementos bastante interessantes, Por exemplo, no Japão não existe especificamente um BNDES, como é o nosso modelo, são vários BNDES, um voltado, por exemplo, especificamente para a agricultura, ao reflorestamento, um outro, por exemplo, para a pesca. E especificamente no tocante à agricultura, o papel das cooperativas é muito expressivo. Eu me lembro, por exemplo, nessa época que eu fiz esse curso, apenas por recursos não utilizados pelas cooperativas e disponíveis para serem utilizados, o conjunto das cooperativas agrícolas no Japão detinha um saldo que era repassado ao Banco Central do Japão, que era equivalente a todo o PIB brasileiro. E nessa passagem pelo Japão, eu pude constatar a importância da produção de alimentos como segurança nacional. Bastava dizer o seguinte, o Japão é altamente dependente da produção de arroz e da pesca, de frutos do mar. E para compreendermos o Japão, vou lançar a mão aqui de um exemplo, basta você juntar o estado geograficamente, a dimensão territorial do Rio de Janeiro e Espírito Santo, afastá-los 700 quilômetros da costa, ter apenas 30% da sua área agriculturável e você colocar lá dentro
um pouco mais da metade da população brasileira. Você pode bloquear o Japão através de um bloqueio naval e conquistá-lo sem dar um tiro. E como é que fica a situação? Então, o Japão considera a questão da alimentação fundamental. Por exemplo, em Tóquio, é difícil você ver um terreno, um lote vago que não seja explorado, que não seja plantado, por exemplo, por arroz. O governo japonês, por exemplo, incentiva que se plante nessas áreas arroz. Ele compra depois essa produção, por exemplo, aí hipoteticamente, por um preço de uma unidade monetária qualquer. Ele depois processa essa produção, coloca no supermercado, inclusive praticando aí um subsídio enorme. Tudo isso exatamente dentro dessa visão, dentro dessa conceituação de segurança nacional. Ainda nos anos 1980, e na qualidade de presidente do BDMG, eu tive a oportunidade de participar da implantação do projeto Prodecer 2, em que o BDMG atuou como agente repassador, no sentido de viabilizar principalmente a produção de 69 pivôs centrais em Unai, Paracatu, Entre Ribeiros e Minas Gerais, sob a liderança da Campo, e assentado em bases de cooperativas. Para se ter uma ideia, esse projeto, que à época totalizava 500 milhões de dólares correntes, era o maior investimento agrícola do Japão, fora do Japão, desde a Segunda Guerra Mundial, exatamente com o objetivo de garantir o fornecimento fundamentalmente de cereais, de grãos, à população japonesa. Eu também tive a oportunidade de implementar talvez um projeto pioneiro em todo o mundo, juntamente com o Banco Mundial, que foi o projeto Profloresta, no sentido de possibilitar ampliação da área reflorestada de Minas Gerais. Esse projeto Profloresta, como eu mencionei, foi um projeto pioneiro. Ele, à época, totalizou cerca de 100 milhões de dólares. E um dos resultados desse Profloresta é que Minas Gerais dispõe hoje de uma área reflorestada equivalente a quase toda a superfície da Bélgica. Bom, meus amigos, a conclusão é a seguinte: eu entendo que sem crescimento econômico as esperanças se perdem e o futuro torna-se absolutamente incerto. A atual depressão econômica, ela trará novos fantasmas de um outro tempo que lançam nuvens negras sobre o cenário econômico, social e político do Brasil. Em tempos assim, eu entendo que cresce ainda mais a nossa responsabilidade diante do país. O presidente Juscelino Kubitschek, ele considerava o subdesenvolvimento um terrível mal que ainda vitima o Brasil nos tempos atuais. E ele compreendia isso como uma doença. Ele, um médico competente, ele dominava muito bem o processo de realização de diagnósticos, conhecia as suas técnicas e sabia de sua importância no tratamento e cura dos seus pacientes. Em plena campanha eleitoral de 1955, o JK já anunciava, aspas, pretender solucionar a crise brasileira com remédios prescritos para o único fim de estabilidade
como se fôssemos uma terra exausta e um povo cansado, necessitados de equilibrar as poucas forças que ainda nos restassem, é semelhante, malgrado as deformações que acarretam todas as analogias, ao intento de se tratarem as crises da puberdade com medicamentos destinados a mitigar a senectude. E acrescentava: transportaram-se para o nosso país, mecânica e acriticamente, técnicas e instituições que ou não correspondiam mais às condições de nossa época, como é o caso das correspondentes ao liberalismo europeu do século XIX, ou não se ajustaram à nossa realidade, como é o caso das que insistem em dar tratamento monetário a fenômenos que são basicamente econômicos. Fecha-se aspas. Eu tive a oportunidade, juntamente com alguns outros economistas, de ressaltar a necessidade de compreendermos a importância da inadiável e urgente retomada do crescimento econômico brasileiro. Eu venho já apresentando há várias décadas e anos e registrando alguns equívocos que têm permeado as políticas econômicas do país e que, se persistirem, eu reforço, obstruirão inapelavelmente qualquer tentativa de relançamento da economia brasileira, de volta ao caminho do desenvolvimento e, por não dizer, da prosperidade. Eu entendo, de outro lado, que não basta apenas crescer, é necessário que o crescimento da nossa economia supere fundamentalmente a média mundial e se possa compatibilizar, e que ela se possa compatibilizar com o nível de expansão da economia dos países emergentes, categoria essa da qual nós fazemos parte. E ainda que esse novo crescimento econômico incorpore outros elementos, como os da qualidade, da produtividade e fundamentalmente da competitividade. Um desses equívocos a que me referi diz respeito à crença de que a estabilidade econômica é a condição prévia da retomada do desenvolvimento do país. Primeiro a estabilidade, só depois o desenvolvimento. Sendo assim, as políticas de estabilização, elas assumem um caráter de primazia absoluta, subordinando e sufocando todas as outras políticas. Apequena-se a política econômica, amesquinham-se os objetivos para a economia do país. E já lá se vão algumas décadas de busca inglória da miragem da estabilidade. Evidentemente que ninguém em sã consciência há de negar a necessidade das economias nacionais ostentarem bons e saudáveis fundamentos macroeconômicos. No entanto, o caminho da estabilidade deve ser concebido e implementado no bojo, eu entendo, de uma política de desenvolvimento para o país. A estabilidade, eu entendo, reforço, ela não precede o desenvolvimento, ao contrário. É a estratégia de desenvolvimento do país que deve, simultaneamente, orientar e contextualizar as opções da política macroeconômica. Até porque, ao contrário do que se costuma propagar, os caminhos possíveis para se alcançar a estabilidade econômica são vários. Outro desses equívocos, eu vejo, é imaginar que apenas o ajuste fiscal e algumas reformas, como a previdenciária e a tributária, também devem ser consideradas como condições prévias à retomada do desenvolvimento. Da mesma forma, colocado em relação à estabilidade econômica, deve-se privilegiar concomitantemente a expansão econômica que produzirá ganhos generalizados, em especial os aumentos da arrecadação tributária. Cabe destacar demais que, quando o denominador é baixo, os numeradores podem ser considerados altos, o que se aplica efetivamente no tocante à questão das receitas e despesas públicas. É lógico, quando há declínio
da atividade econômica, como acontece e já vem ocorrendo há tempo no Brasil, há longo tempo, por sinal, a produção nacional não cresce. Os lucros se transformam em prejuízo para as empresas e, com isso, não há como gerar imposto de renda e outras receitas. De outro lado, ganha dimensão maior a informalidade e o desemprego, como agora, criando-se uma armadilha que vai sempre nos aprisionando mais e mais. Aspecto fundamental para superar a questão do fraco crescimento econômico, em primeiro lugar, passa pelo resgate da confiança e da credibilidade. E do otimismo, para considerarmos que a situação crítica pelo qual agora atravessa o país, já tem também um bom período que isso acontece, que ela não seja considerada contínua, definitiva ou duradoura. Outra questão relevante, que aqui eu pontuo e que precisa ser continuada, será de manter a taxa básica de juros em níveis compatíveis com a nossa necessidade de desenvolvimento, acompanhado urgente e principalmente da diminuição do spread bancário e da exagerada concentração bancária existente no país. Vale, então, considerar que sempre o Brasil deu provas também concretas de sua capacidade para superar os seus principais problemas e entraves, de forma eficiente e rápida. Mas isso depende, notadamente, da inadiável necessidade da realização de profundas reformas políticas, sociais e econômicas, bem como tornar-se imperativo desideologizar e despolitizar o debate econômico, sintonizando com as várias transformações em curso da economia internacional, com o objetivo de descapitar as tendências mais prováveis de realização e aqui, claro, antecipá-las na sua implementação. Eu volto a afirmar que a superação dos diversos impasses atuais e o ingresso do país em uma nova etapa de expansão econômica contínua e segura exigirão coragem e firme determinação por parte da sociedade brasileira e de seus dirigentes. A saída, claro, não será simples nem trivial e demandará enfoques eminentemente criativos e destituídos de preconceitos de várias antigas verdades. O ajuste das contas públicas brasileiras é importante, a estabilidade de preços é relevante? É claro que são. E ninguém discute essas questões, mas elas não são o suficiente nem o bastante para a promoção da retomada do desenvolvimento brasileiro, com crescimento econômico vigoroso, contínuo, consistente e fundamentalmente sustentável. Assim, uma grave crise financeira do setor público brasileiro, em todos os seus níveis e agora mais agravada ainda pela pandemia do coronavírus. E para equacioná-la, é necessário e indispensável que se promova, em primeiro lugar, o resgate do crescimento da economia e se busque a resolução dos problemas financeiros que impedem o Estado brasileiro de exercer o seu imprescindível papel dinamizador. Isso significa investimentos maciços, especialmente em infraestrutura e na atração de novos projetos produtivos, e principalmente industriais e preferencialmente ligados ao agronegócio. É mistério também que não se caia aqui no privatismo radical e absoluto. É certo que a superação da crise financeira do Estado brasileiro exigirá um reposicionamento e um redimensionamento do mesmo no contexto da economia nacional. No entanto, sua presença, eu volto a insistir, a presença do Estado continua essencial e insubstituível. Sem a superação desses entraves, eu vejo que a economia brasileira continuará patinando e crescendo como rabo de cavalo, para trás e para baixo, imersa no conjunturalismo predominante
e vigorante em várias das décadas anteriores e ainda persistente nos dias atuais. Desatar esses nós é pré-condição, eu entendo, para o seu lançamento em um novo ciclo de expansão, necessário e inadiável por mais tempo. É indispensável ainda recuperar a nossa capacidade de planejamento estratégico de longo prazo, que eu vejo deve ter como fundamento básico a nossa transformação em nação desenvolvida. É aí que reside a nossa grande inspiração e provavelmente a nossa grande meta. É preciso nos sintonizar com as rápidas e importantes transformações, porque passa ainda a economia internacional, a sua estrutura produtiva e as novas dimensões trazidas por novos e potenciais mercados, como seriam os casos da China e da Índia, além de outros, principalmente para o nosso produto do agronegócio. Para isso ocorrer, é preciso formar uma inteligência nacional com o objetivo de se definir que, para a nossa transformação rumo ao desenvolvimento, será exigida como a primeira de todas as metas, fundamentalmente, aquela que eu chamo do crescimento econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável. Nesse sentido, ganha relevância e requer ênfase especial as prioritárias questões da produtividade, da inovação tecnológica, da qualidade e competitividade, da melhoria das condições e prazos dos financiamentos produtivos, da reforma tributária, não é trocar 6 por meia dúzia, como atualmente se propõe, e ainda incluir as questões da eficácia e melhoria da educação em todos os seus níveis. Por fim, né, eu vejo que, como já dizia o JK, não se opera a modificação de um país sem que haja também uma nova mentalidade, a mentalidade para o desenvolvimento, a mentalidade de grande país. É isso que me parece indispensável ao nosso Brasil. Nós brasileiros precisamos recuperar a bandeira que eu entendo como a bandeira de todas as nossas bandeiras, que é a esperança. Enfim, o Brasil precisa se reconciliar com o crescimento econômico, vigoroso, consistente, contínuo, sustentável, e eleger o desenvolvimento como a nossa meta prioritária número 1. O crescimento econômico e vigoroso e contínuo, como já mencionado, ele deve deixar de ser apenas uma casualidade, uma questão episódica, uma efemeridade, um acontecimento meramente fortuito e, no meu entendimento, para se transformar efetivamente na grande meta econômica nacional, permeando a convolução do país em uma economia madura e desenvolvida. Nessa direção já tivemos antes vários exemplos de sucesso e que poderiam nos servir de inspiração, como foi o caso do plano de metas implementado durante o governo JK. Eu repito, país que não cresce é país condenado à pobreza e ao desenvolvimento, e por isso JK já alertava que é preciso que nos capacitemos de uma vez para sempre de que o desenvolvimento do Brasil é uma condição ligada à nossa sobrevivência num mundo em que se impõe mais e mais pela força de sua vertiginosa marcha técnica, né? E nós não temos de nos desenvolver apenas por ambição mesmo justa, mas desenvolver para sobreviver. E para terminar, eu gostaria de relembrar a famosa carta escrita em 1º de maio de 1500 por Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, contando sobre essa nova terra descoberta. Aliás, o motivo, inclusive, de um lançamento de um livro em 2000, de autoria minha, do Paulo Brant e do Mauro Santos Ferreira. Aspas, né?
Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados. Águas são muitas e infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo. Em síntese, aqui em Se Implantando tudo dá. Meus amigos, eu os convido. Vamos transformar as pesadas nuvens de hoje na copiosa chuva do amanhã, para fecundar a economia e tornar mais próspera e justa a sociedade brasileira.